Bom, a próxima dica é a continuação do anterior. Então, a gente vai falar agora das exceções ao princípio da irretroatividade. O artigo 106 do Código Tributário Nacional, ele é bastante expresso quando ele diz que a lei será aplicável a fatos geradores pretéritos, ou seja, a lei produzirá efeitos no passado. A lei será retroativa quando? Quando for uma lei expressamente interpretativa, porque uma lei que nasce para interpretar, para dar sentido a algo que já existe, essa lei tem que retroagir, sob pena de não produzir efeitos. Portanto, a lei tributária retroagirá quando for expressamente interpretativa. Expressamente interpretativa. Mas preste bastante atenção, porque a lei tributária também retroagirá se não houver coisa julgada, quando combinar penalidade menos severa e quando deixar de tratar a conduta do agente como uma infração à norma. Então preste bastante atenção. A lei tributária, ela vai retroagir quando ela for expressamente interpretativa, diz o artigo 106, inciso 1 do CTN. Porque, afinal de contas, uma lei que nasce para interpretar, essa lei precisa produzir efeitos no passado, ela precisa tocar o objeto da interpretação. Na prova da OAB, o que cai é a letra da lei. A lei retroagirá quando for expressamente interpretativa, mas lembre-se, a lei só vai retroagir quando ela for meramente interpretativa. Uma lei que tem a finalidade de extrapolar a interpretação, criando novos fatos geradores ou, por exemplo, hipóteses de responsabilidade tributária, essa lei não vai retroagir, ok? Agora, no inciso 2 do artigo 106, que está a questão de prova, a lei tributária ela vai retroagir quando ela aumentar a defesa do contribuinte, reduzindo a penalidade ou deixando de tratar a conduta do agente como infração à norma. Muito cuidado, porque não é a lei mais benéfica que retroage. Só o que retroage é a multa. Então, se na data do fato gerador está vigente uma lei prevendo uma multa de 100% e ainda não há coisa julgada, há uma lei posterior que reduz essa multa para 50%, essa multa vai retroagir, essa lei vai retroagir para atingir aquele fato gerador. Mas a alíquota, que é o elemento quantitativo do tributo, será sempre aquela vigente, na data do fato gerador. Então, a multa é a menos severa. E a alíquota será sempre a alíquota vigente na data do fato gerador, ok? Desde que não haja coisa julgada. Fácil? Agora, vamos lá para o artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Porque lá no artigo 144, parágrafo 1º, fica muito claro, que a lei também retroagirá, artigo 144, parágrafo 1º do CTN, a lei também retroagirá quando essa lei aumentar os poderes da fiscalização e quando aumentar as garantias e os privilégios do crédito tributário. Ou seja, a lei não retroage só para beneficiar o contribuinte, ela também retroage para beneficiar o fisco. De modo que uma lei que aumente as garantias e uma lei que aumente os privilégios do crédito tributário, ela vai retroagir. Da mesma forma que vai retroagir uma lei que aumente os poderes da fiscalização. Hoje, é pacífico que a Receita pode ter acesso ao sigilo bancário do contribuinte sem necessidade de autorização judicial. Quando a Lei Complementar 105, trazendo essa alteração, ela foi publicada, houve a discussão, essa lei pode retroagir? Pode, porque ela aumenta o poder da fiscalização. Mas além disso, quando uma lei aumenta as garantias e privilégios, ela também vai retroagir. Exemplo, hoje, decretada a falência, o crédito tributário não é o primeiro na ordem de preferência. O artigo 83 da Lei de Recuperação de Empresas prevê que primeiro serão pagos os créditos trabalhistas limitados a 150 salários, depois os créditos decorrentes de acidente do trabalho, esses sem limite. Então vão ser pagos os créditos com garantia real, limitados ao valor do bem gravado, para então serem pagos os créditos tributários. De modo que o crédito tributário não é o primeiro na ordem de preferência. Se vier uma lei aumentando essa garantia, ou melhor, esse privilégio do crédito tributário, essa lei vai retroagir por força do artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Então, grife o artigo 106 e o 144, parágrafo 1º, porque ambos são questão de prova muito importante. Fácil? Molezinha? Então agora a gente está pronto para ir para a próxima dica.